Fernanda Manhota aqui na tela, estamos nós aqui em São Paulo, né, Manhota? Nem em Paris como o Américo, nem em Nova York como a Priscila Yazbek, mas sim de olho nas notícias. E queria que você nos trouxesse um pouco mais desse contexto deste novo capítulo, digamos assim, da guerra comercial de Donald Trump na questão do aço, que esta é uma das questões que nós, brasileiros, temos muito interesse, muita atenção quando se trata desse produto, Manhota. Pois é, je suis jaloux, mon ami Yuri. Moi Estamos aussi, todos moi com aussi. inveja. Estamos todos com inveja de Priscila Yazbek, também do nosso querido Américo, mas seguimos da nossa megalópole paulista para fazer as nossas análises. E de fato, Yuri, inclusive a nossa cidade aqui, o nosso estado de São Paulo, é um dos que se ressente, né, diretamente por essa nova onda tarifária, com o aumento das alíquotas sobre o aço, né? Como a Priscila bem disse na análise, na apreciação que ela fazia, o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos, ficando apenas atrás do Canadá. É, portanto, um player relevante nesse setor, que já vinha sendo prejudicado desde o outro governo Trump, o governo anterior, que sobretaxou o aço já naquela época. Agora tinha de novo sido vítima na primeira onda tarifária sobre esse setor em particular, e agora vê a sua alíquota dobrar, né? O que significa que para algumas indústrias brasileiras isso vai ter um impacto super importante. É bom lembrar, Yuri, para quem não está entendendo muito bem de onde vem essa motivação tarifária sobre o aço e também sobre o alumínio em alguma medida, o presidente Trump adota essa saída como uma tentativa de proteger a indústria nacional de base dos Estados Unidos, né? Então ele acusa, inclusive, alguns parceiros comerciais como a China de praticar nesse setor em particular, que é um setor importante para a infraestrutura, algumas práticas comerciais que ele considera desleais, e, portanto, está buscando corrigir o que o governo americano entende como assimetrias. Aqui para nós, alguns setores, algumas empresas em particular e alguns estados onde elas estão sediadas devem sofrer o baque mais imediatamente, né? Quando a gente pensa na hierarquia de onde estão aqui localizadas as nossas principais produtoras com perfil de exportação, a gente tem muito possivelmente o eixo aqui, né, do Sudeste como sendo o mais afetado. Minas Gerais tem importante papel nesse processo. A gente tem unidades da Gerdau, Uzi Minas e outras empresas por lá, também no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, onde está a CSN, e aqui em São Paulo, como eu citei, né, nós temos também um polo importante que tem significativa participação nessas exportações. Existem os mais otimistas que vão dizer que algumas dessas organizações brasileiras não vão sofrer de todo mal, porque inclusive se internacionalizaram muito, como é o caso da Gerdau, tendo aberto nesses últimos anos várias plantas nos Estados Unidos, que é o que o Trump no final do dia quer, né? Que as empresas elas funcionem no país, nos Estados Unidos. Então, existe uma discussão sobre os efeitos práticos desse impacto. Agora, inevitavelmente, para o produtor brasileiro, isso é uma barreira nova, isso vai impor certas limitações, vai dificultar esse comércio que vinha já sofrendo alguns baques. Muita gente, Yuri, nessas horas, costuma recorrer à saída fácil e dizer, bom, o produtor que vai encontrar barreiras elevadas nos Estados Unidos deve então tentar escoar a sua produção para outro lugar. Mas não é tão simples assim, porque nem todas as economias são complementares. E mesmo parceiros tradicionais do Brasil, que até compram bastante do Brasil, como é o caso da China, por exemplo, não costuma ser também uma alternativa fácil, né? No caso do aço, em particular, é bom deixar claro que a China hoje ela já é autossuficiente em aço, então ela importa muito pouco aço acabado, e isso faz com que, portanto, a gente volte para o divã naquele velho dilema de tentar agregar valor aos nossos produtos, porque talvez nesse nicho é onde a gente possa viver de algum tipo de diferenciação, né? Então, tentar produzir aço com maior valor agregado, porque assim talvez a gente consiga penetrar novos mercados. Então, não é uma boa notícia para o setor no Brasil, é uma notícia desafiadora, cujos impactos ainda vão precisar ser medidos, tanto aqui quanto lá, porque afinal de contas a tarifa ela não só dificulta para quem vende, mas também para quem consome, né? Nos Estados Unidos, produzir vai ficar mais caro e os Estados Unidos estão então fazendo uma aposta arriscada de achar
que vai ser, a partir das tarifas, suficiente para estimular o investimento no próprio país. Eu digo que vai ser desafiador, Yuri, porque investimentos, sobretudo em áreas base de infraestrutura, que são muito volumosos, são investimentos altos, envolvem recursos muito significativos, eles, em geral, quando a gente conversa com os investidores, eles precisam de um ambiente estável economicamente, eles precisam de segurança jurídica. Ninguém vai fazer aportes grandes de recurso em um lugar que todo dia tem uma novidade, tem uma mudança de política, enfim, no horizonte. É o que tem acontecido nos últimos tempos nos Estados Unidos. Então, a ver para onde vamos parar, meu amigo.